Testemunho de fé e milagre. Jovem sarou de hipercalemia no culto da congregação cristã no Brasil. O chamado divino em meio à tempestade. Era uma tarde de sábado, o sol já começava a se pôr sobre a pequena cidade de Boa Esperança do Sul, interior de São Paulo, quando o irmão Daniel Alves, 22 anos, sentiu um ardor estranho no peito. Não era uma dor comum. Era como se algo o apertasse por dentro, como se seu próprio corpo estivesse se voltando contra ele. Ele tentou ignorar, afinal, era jovem, saudável, e nunca tinha tido problemas sérios de saúde. Mas à medida que as horas passavam, a sensação só piorava. Deus, o que está acontecendo comigo? Murmurou apoiando-se na parede da cozinha enquanto sua mãe, Dona Maria, preparava o jantar. Filho, você está pálido. Senta aqui, vou medir sua pressão. Dona Maria, sempre atenta, percebeu algo errado. O aparelho de pressão marcava números alarmantes, e o coração de Daniel parecia disparado. Não é só isso, mãe. Sinto como se meu corpo estivesse queimando por dentro. Sem perder tempo, Dona Maria ligou para o irmão José, um dos anciãos da congregação cristã no Brasil, CCB local, que morava a poucas quadras dali. Em menos de 10 minutos, o irmão chegou, trazendo consigo não só a preocupação de um líder espiritual, mas também a certeza de que Deus operaria um milagre. Daniel, meu filho, vamos orar. O Senhor é nosso médico. Ele sabe do que você precisa. O irmão José impôs as mãos sobre a cabeça do jovem, e ali, na sala simples daquela casa humilde, começaram a clamar a Deus em uníssono. A corrida contra o tempo, entre a fé e a medicina. Enquanto a oração subia aos céus, o corpo de Daniel parecia desfalecer. Suas pernas tremiam, e uma fraqueza intensa o dominava. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, não sabia se deveria levá-lo ao hospital ou confiar apenas na intervenção divina. Irmão José, e se for algo grave? E se a gente perder tempo? Perguntou com a voz embargada. Minha irmã, Deus é soberano. Se ele quiser, o médico confirmará a cura. Mas primeiro vamos buscar a ele. A fé não anula a medicina, mas a medicina sem fé é limitada. Respondeu o ancião com a serenidade de quem já vira muitos milagres. Decidiram então levá-lo ao pronto-socorro municipal. Os exames foram rápidos, mas os resultados assustadores. Senhora, seu filho está com hipercalemia grave. Os níveis de potássio no sangue estão em 7,8 mg/L, e isso é extremamente perigoso. Pode causar parada cardíaca a qualquer momento, explicou o médico com urgência. Dona Maria sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Mas ele é tão jovem. Como isso aconteceu? Pode ser por várias razões: desidratação, problema renal, até estresse extremo. Precisamos interná-lo agora e começar o tratamento. O médico já chamava a equipe para prepará-lo. Daniel, mesmo fraco, olhou para o irmão José e sussurrou. Irmão, eu quero ir para casa. Quero estar na igreja amanhã. O ancião apertou sua mão com força. Se Deus quiser, você estará. E não só estará, como testemunhará o que ele fará em sua vida. A noite de angústia e oração. Aquela noite foi longa. Daniel foi internado, e os médicos iniciaram o tratamento com diuréticos, glicose e insulina para tentar baixar os níveis de potássio. Mas apesar dos esforços, os exames não mostravam melhora significativa. Enquanto isso, na congregação cristã, a notícia se espalhou. Irmãos e irmãs se reuniram em vigília de oração. O templo ficava pequeno para tanta gente intercedendo. Hinos como Deus é fiel e Jesus é o leão de Judá ecoavam pelas paredes, enquanto lágrimas e súplicas subiam ao trono de Deus. Senhor, lembra-te do teu servo Daniel. Ele é jovem, tem uma vida pela frente, uma família que o ama, uma igreja que precisa do seu testemunho. Clamava a irmã Ana, uma das diáconas com as mãos levantadas. Do lado de fora do hospital, Dona Maria não conseguia dormir. Ela se ajoelhava no corredor, chorando e orando. Pai Celestial, eu te entrego meu filho. Se for da tua vontade, cura-o. Mas se não for, dá-me forças para aceitar. Porém, eu creio que tu és o Deus de milagres. O domingo da vitória. Hoje é o dia do Senhor. O sol nasceu no domingo, dia do Senhor, e com ele, uma expectativa sobrenatural tomou conta dos corações. Daniel ainda estava fraco, mas seus olhos brilhavam com uma fé inquebrantável. Mãe, hoje eu vou ao culto. Mesmo que seja de maca, eu vou. Disse com voz firme. Filho, os médicos disseram que você precisa ficar em observação. Eles não entendem, mãe. Deus me chamou para estar lá hoje. Eu sinto no meu espírito. Dona Maria, entre o medo e a fé, acabou cedendo. Com a ajuda do irmão José, conseguiram uma autorização médica condicional. Daniel poderia ir ao culto, mas deveria voltar logo após para continuar o tratamento.
Quando ele entrou no templo apoiado pelo irmão José, um murmúrio de emoção percorreu a congregação. Muitos já sabiam da sua condição, e o fato de vê-lo ali mesmo doente, era um sinal de que Deus estava agindo. O culto começou com hinos de adoração. Daniel, sentado na primeira fileira, fechava os olhos e sentia a presença de Deus de maneira tão forte que parecia que o Espírito Santo o envolvia como um manto. Quando o irmão Pedro, o ministrante da palavra daquele dia, subiu ao púlpito, ele olhou diretamente para Daniel e disse: Meus amados, hoje temos aqui um jovem que está lutando não apenas contra uma doença, mas contra as forças das trevas que querem roubar a sua vida. Mas eu tenho uma palavra do Senhor, este não morrerá, antes viverá para declarar as obras do Senhor. A congregação explodiu em glórias e aleluias. Daniel sentiu algo estranho e poderoso acontecer dentro dele. Era como se uma corrente elétrica divina percorresse seu corpo, queimando toda dor, toda fraqueza. Glória a Deus! Gritou, levantando-se sozinho, sem ajuda. Os irmãos ao redor choravam, pulavam, louvavam. Algo sobrenatural estava acontecendo. O milagre confirmado, os exames não mentem. Imediatamente após o culto, Daniel foi levado de volta ao hospital. Os médicos, céticos, decidiram fazer novos exames para verificar seu estado. Bom, vamos ver como está o potássio depois dessa ida à igreja, disse um dos médicos com certo sarcasmo. Mas quando os resultados saíram, todos ficaram em choque. Isso não é possível, murmurou a enfermeira, olhando para os números. O que foi? Meu filho está bem? Perguntou Dona Maria, ansiosa. Senhora, os níveis de potássio do seu filho caíram para 4,2 ml dentro da normalidade. Isso não acontece tão rápido. É como se ele nunca tivesse tido hipercalemia. Daniel sorriu, olhando para o irmão José. Eu não falei, irmão. Deus me curou. O médico, ainda incrédulo, pediu mais exames renais, cardíacos, sanguíneos, e tudo voltou perfeito. Não havia mais nenhum vestígio da doença que horas antes ameaçava sua vida. Isso é um milagre, admitiu o médico finalmente. O testemunho que abalou a congregação. Na reunião de testemunhos do próximo domingo, Daniel subiu ao púlpito com um brilho nos olhos que só quem experimentou um milagre possui. Com a Bíblia na mão, ele começou: Irmãos, eu vim aqui hoje para dar glória a Deus, porque Ele é fiel. Há uma semana, eu estava à beira da morte. Os médicos disseram que meu coração poderia parar a qualquer momento. Minha mãe chorava, os irmãos oravam, e Deus ouviu. No culto passado, quando o irmão Pedro falou aquelas palavras, eu senti o poder de Deus me tocar. Não foi emoção, não foi coincidência, foi o dedo de Deus operando em minha vida. Hoje estou aqui curado, sem nenhuma sequela, sem nenhuma medicação. Os médicos não têm explicação, mas nós temos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A congregação explodiu em louvor. Muitos se levantaram chorando, outros caíram de joelhos, agradecendo. Aquela não era apenas a história de um jovem curado. Era uma confirmação de que Deus ainda age com poder nos dias de hoje. Os dias que seguiu, uma vida transformada. Após o milagre, a vida de Daniel nunca mais foi a mesma. Ele, que antes era um jovem comum, agora se tornará um testemunho vivo do poder de Deus. Muitos na cidade, inclusive não crentes, começaram a procurá-lo para ouvir sua história. Daniel, como você sabe que foi Deus que te curou? Perguntou um vizinho cético. Porque eu senti a presença dele. Porque os médicos disseram que era impossível, mas aconteceu. Porque a minha vida não é mais minha, ela pertence a Cristo. Ele passou a participar ativamente dos cultos, ajudando na escola dominical, visitando doentes e levando a palavra de esperança para aqueles que estavam passando por provações. Sua mãe, Dona Maria, que sempre foi uma mulher de fé, agora via com seus próprios olhos que Deus não só ouve, como age. Lições de fé. O que esse milagre nos ensina? A fé precede o milagre. Daniel e sua família não esperaram a situação piorar para buscar a Deus. Eles oraram antes, durante e depois da provação. 2. A Igreja Unida tem poder. Não foi apenas a fé de Daniel que o curou, foi a intercessão de uma congregação inteira clamando por ele. 3. Deus usa a medicina, mas não está limitado a ela. Os médicos fizeram sua parte, mas Deus fez o impossível. Isso nos mostra que devemos confiar em Deus acima de qualquer método humano. 4. O testemunho é uma arma poderosa. Quando Daniel compartilhou sua cura, muitos se fortaleceram na fé. Um testemunho verdadeiro quebra corações endurecidos e traz almas para Cristo. 5. Deus tem um propósito em cada provação. Talvez Daniel tenha passado por isso para que outras pessoas fossem salvas. Às vezes, nossas batalhas não são só por nós, mas por aqueles que ainda não conhecem a Deus. O culto de ação de graças, devolvendo a Deus o que é dele.
Uma semana após sua cura, a Congregação Cristã de Boa Esperança do Sul organizou um culto especial de ação de graças. O templo estava lotado, até pessoas de cidades vizinhas vieram para ouvir o testemunho e louvar a Deus. Daniel, vestindo sua melhor roupa, um terno simples, mas impecável, como manda a tradição da CCB, subiu ao púlpito mais uma vez. Dessa vez não só para testemunhar, mas para entregar sua vida totalmente a Deus. Irmãos, eu poderia ter morrido, mas Deus me deu uma segunda chance, e eu não vou desperdiçá-la. Hoje eu me consagro a Ele. Se Ele quiser, serei um servo fiel, um instrumento nas suas mãos. Disse com lágrimas nos olhos. O irmão José, emocionado, impôs as mãos sobre ele e orou. Senhor, recebe este jovem. Usa-o para a tua glória. Que ele seja um farol de luz neste mundo de trevas. Em nome de Jesus, amém. E assim, entre cânticos, lágrimas e alegria, mais uma alma se rendia totalmente a Deus, e mais um milagre era registrado nos céus e na terra. Epílogo. Eis que faço novas todas as coisas. Anos se passaram desde aquele domingo memorável. Daniel não só continuou saudável, como se tornou um dos jovens líderes da congregação. Casou-se com uma irmã em Cristo, Ana Clara, e juntos servem ao Senhor com dedicação e amor. Sempre que alguém pergunta sobre sua cura, ele responde com um sorriso. Não foi por merecimento meu. Foi graça. Graça que me alcançou, graça que me curou, graça que me sustenta até hoje. E essa mesma graça está disponível para você. E assim, a história de Daniel não é apenas um relato de um milagre. É um chamado. Um chamado para confiar em Deus acima de tudo, para buscar a Ele em oração, e para testemunhar seu poder a uma geração que precisa desesperadamente de esperança. Porque no final das contas, os milagres não são para nos engrandecer, mas para que o nome do Senhor seja exaltado, agora e para sempre. Amém. Fim do testemunho. Este relato é baseado em fatos reais ocorridos em congregações da CCB, onde a fé em Deus e a oração têm operado milagres ao longo dos anos. Que este testemunho fortaleça a sua fé e o incentive a buscar a Deus em todas as áreas da sua vida. Testemunho CCB, Jovem Sarou de Hipercalemia no Culto, Congregação Cristã no Brasil. Continuação, detalhes profundos, diálogos, emoções e o cotidiano de fé na CCB. A vida após o milagre, um coração transformado. Os dias que se seguiram à cura de Daniel foram marcados por uma mistura de gratidão, espanto e um profundo senso de responsabilidade. Ele não era mais o mesmo jovem que entrará naquele templo com o corpo fraco e a mente atormentada pela incerteza. Agora carregava consigo uma certeza inabalável. Deus não apenas ouvirá suas orações, mas o escolhera como um vaso para testemunhar seu poder. Na manhã seguinte ao culto, Daniel acordou com o sol penetrando pela janela de seu quarto modesto. Ao abrir os olhos, seu primeiro gesto foi levar a mão ao peito, como que para confirmar que o coração ainda batia forte, sem a dor opressora que o acompanhará por semanas. Respirou fundo, sentindo o ar encher seus pulmões sem esforço. Senhor, é real, murmurou enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Não eram lágrimas de alívio apenas, mas de um amor renovado por aquele que o resgatara das sombras da morte. Sua mãe, Dona Maria, entrou no quarto com uma bandeja de café fresco e pão caseiro. Ao vê-lo sentado na cama, com os olhos brilhantes, ela deixou a bandeja sobre a comoda e se ajoelhou ao seu lado, abraçando-o com força. Meu filho, meu menino, sua voz tremia. Eu não merecia ver este dia, mas o Senhor é bom. Ele te devolveu para mim. Daniel segurou suas mãos calejadas, marcadas pelos anos de trabalho duro e orações incessantes. Mãe, não foi só para a senhora. Foi para mim também. Eu não sabia o quanto precisava deste milagre, não só no corpo, mas aqui ele apontou para o peito. Aqui dentro. O reencontro com os médicos, ciência e fé em conflito. Na semana seguinte, Daniel retornou ao hospital para uma consulta de acompanhamento. O Dr. Renato, seu cardiologista, examinou os exames com expressão incrédula. Os níveis de potássio, antes perigosamente elevados, estavam agora dentro da normalidade. Os batimentos cardíacos, antes irregulares, mostravam-se estáveis e fortes. Isso não faz sentido, Daniel, o médico removendo os óculos, esfregando os olhos como se duvidasse do que via. Hipercalemia em estágio avançado como o seu não se resolve sozinha, muito menos em questão de horas. Você tomou alguma medicação nova? Fez algum procedimento? Daniel sorriu calma e firmemente. Doutor, eu só fui a um culto. E lá, Deus me curou. O silêncio que se seguiu foi pesado. O médico olhava para ele como se estivesse diante de um enigma impossível de decifrar. Você está me dizendo que acredita em cura divina? Sua voz tinha um tom entre cético e fascinado. Não é questão de acreditar, doutor.
É questão de viver. Eu estava morrendo. Os remédios não estavam funcionando. E então Deus interveio. Não tenho outra explicação. O Dr. Renato suspirou, olhando para os exames novamente. Bem, como médico eu não posso explicar isso. Mas como ser humano, ele hesitou. Eu já vi coisas que a ciência não consegue explicar. Se isso te deu uma segunda chance, aproveite-a. Daniel saiu do consultório com uma paz indescritível. Não precisava convencer ninguém. A prova estava em seu próprio corpo, em cada batida do coração que agora pulsava com propósito. O testemunho que se espalhou, impacto na congregação. A notícia da cura de Daniel se espalhou pela congregação como fogo em palha seca. Irmãos que o haviam visto ser levado quase inconsciente ao templo agora o viam saudável, sorridente, participando dos cultos com um fervor renovado. Muitos se aproximavam dele após as reuniões, querendo ouvir a história diretamente de seus lábios. Em um domingo à tarde, após o culto da juventude, um grupo de jovens o cercou no pátio da igreja. Entre eles estava Lucas, um rapaz de 19 anos que lutava contra uma depressão profunda. Daniel, como você soube que ia sarar? Lucas perguntou com os olhos baixos como se temesse a resposta. Daniel colocou a mão em seu ombro. Eu não sabia, irmão. Mas eu confiei. Não é sobre ter certeza do que vai acontecer, é sobre saber em quem você está confiando. Eu poderia ter morrido naquela noite. Mas se morresse, sabia que estava nas mãos de Deus. E se vivesse, seria para sua glória. Não foi a minha fé que me curou, foi a fidelidade dele. As palavras de Daniel ecoaram no coração daqueles jovens. Muitos deles, como Lucas, carregavam lutas silenciosas, doenças, vícios, dúvidas. Mas naquele momento, algo mudou. Eles não viam apenas um milagre, viam um Deus que ainda opera milagres. Ana Clara, um amor nascido na fé. Foi nesse mesmo grupo de jovens que Daniel conheceu Ana Clara. Ela era uma das irmãs mais dedicadas da congregação, sempre disposta a servir, seja limpando o templo, visitando os enfermos ou ensinando nas classes de crianças. Tinham se cruzado antes, mas foi após a cura que seus caminhos se entrelaçaram de forma mais profunda. Certo dia, após um culto de oração, Ana Clara se aproximou dele com um sorriso tímido. Daniel, eu ouvi seu testemunho ontem. Foi indescritível. Ela hesitou, como se procurasse as palavras certas. Às vezes a gente ora tanto por milagres, mas quando eles acontecem, a gente fica até sem jeito de acreditar, sabe? Ele riu baixinho. Eu sei. Ainda acordo pensando, será que foi sonho? Mas aí eu lembro das dores que não sinto mais, e sei que não foi. Eles começaram a conversar mais, a servir juntos nos cultos, a compartilhar suas lutas e vitórias. Ana Clara contava sobre sua família, seu pai, um cooperador fiel da CCB, e sua mãe, uma mulher de oração que intercedia por horas a fio. Daniel, por sua vez, falava sobre sua mãe, sua jornada de fé e como Deus o havia sustentado mesmo nos momentos mais escuros. Um ano depois, em uma tarde ensolarada, Daniel a levou até o mesmo banco do templo onde havia sido curado. Ajoelhado com as mãos trêmulas, ele pediu: Ana Clara, eu não sei o que Deus tem para o nosso futuro, mas sei que Ele nos uniu por um propósito. Você quer caminhamos juntos, servindo a Ele? Ela chorou, assentindo antes mesmo que ele terminasse a pergunta. Sim, Daniel. Porque se Deus já fez um milagre na sua vida, quem somos nós para duvidar do que Ele ainda vai fazer? O cotidiano de fé, servindo na congregação. O casamento de Daniel e Ana Clara não foi um final, mas um novo início. Juntos, eles se dedicaram ainda mais ao trabalho na congregação. Daniel passou a participar ativamente dos cultos de oração, muitas vezes sendo convidado a compartilhar seu testemunho em outras cidades. Ana Clara, com seu dom de ensino, passou a liderar estudos bíblicos para as jovens irmãs. Um dos momentos mais marcantes foi quando eles foram chamados para visitar um irmão da igreja, seu Antônio, que estava em estágio terminal de câncer. A família, desesperada, pedia orações. Daniel e Ana Clara foram até a casa do irmão, onde o encontraram fraco, mas com os olhos brilhando de uma fé inquebrantável. Irmão Daniel, eu ouvi falar do seu milagre, seu Antônio disse, com voz fraca. Eu não peço por cura para mim. Só peço que o Senhor use minha vida, seja na saúde ou na doença, para a sua glória. Aquelas palavras tocaram profundamente Daniel. Ele se lembrou de como, em sua própria dor, havia clamado por alívio. Mas seu Antônio, diante da morte, pensava apenas em glorificar a Deus. Eles oraram juntos, não com lágrimas de desespero, mas com uma paz que só vem daqueles que já entregaram tudo nas mãos do Pai. Seu Antônio faleceu algumas semanas depois, mas seu testemunho de fé permaneceu, e até hoje, Daniel o cita como um exemplo de verdadeira entrega, provações e fé inabalável.
Nem tudo foi fácil após a cura. Houve momentos em que Daniel questionou: por que eu fui curado e outros não? Em uma ocasião, uma irmã da igreja, Dona Rosa, que havia orado por ele naquela noite, perdeu seu marido em um acidente. Daniel se viu diante de um dilema: como explicar a soberania de Deus quando a dor bate à porta? Ele foi até a casa de Dona Rosa, onde a encontrou sentada no chão, rodeada por fotos de seu marido. Sem palavras vazias, Daniel se sentou ao seu lado e chorou com ela. Depois de longo silêncio, ele disse: Irmã Rosa, eu não tenho respostas. Mas eu sei que o mesmo Deus que me curou está com você agora. Ele não nos prometeu um caminho sem dor, mas prometeu estar conosco no caminho. Aquilo não tirou a dor de Dona Rosa, mas lhe deu forças para seguir. E Daniel aprendeu uma lição valiosa: milagres não são sinais de que nunca haverá sofrimento, mas de que Deus está presente mesmo no sofrimento. O legado de um testemunho. Anos se passaram. Daniel e Ana Clara tiveram 2 filhos, Davi e Sara, criados nos caminhos do Senhor. Daniel continuou a servir como cooperador, muitas vezes viajando para congregações distantes para compartilhar sua história. Em uma dessas viagens, em uma pequena cidade do interior, um jovem se aproximou dele após o culto. Irmão Daniel, eu tenho uma doença no sangue. Os médicos dizem que não tem cura. Mas depois de ouvir você, eu quero acreditar. Daniel olhou nos olhos daquele rapaz e viu seu próprio reflexo, o medo, a esperança, a sede por um milagre. Meu irmão, eu não posso prometer que você será curado como eu fui. Mas eu posso te dizer uma coisa: Deus ouve. Ele vê. E se a cura não vier da forma que a gente espera, ele ainda é bom. Ainda é digno de confiança. O jovem chorou. E Daniel orou por ele, não com a certeza de um resultado, mas com a certeza de que Deus é fiel. A essência da fé, não o milagre, mas o milagreiro. Hoje, quando Daniel olha para trás, não enxerga apenas a cura de seu corpo, mas a transformação de sua alma. Ele aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo quando as dúvidas surgem. Os milagres não são para nos tornar famosos, mas para nos tornar testemunhas da bondade de Deus. A verdadeira cura não está apenas no físico, mas na paz que vem de saber que, seja na saúde ou na doença, estamos nas mãos do Pai. Em uma noite de culto, enquanto a congregação cantava Grande é o Senhor e digno de ser louvado, Daniel fechou os olhos e se lembrou daquele 12 de outubro, quando esteve à beira da morte. E sorriu, não pelo milagre em si, mas pelo Deus do milagre, aquele que não apenas o curou, mas o adotou como filho. Porque no final das contas, a história de Daniel não é sobre um jovem que sarou. É sobre um Deus que ainda fala, que ainda age, que ainda chama seus filhos pelo nome. E esse Deus também te chama. Vem, confia, e verás a glória do Senhor. Que este testemunho não apenas toque seu coração, mas o leve a buscar a Deus com todo o seu ser. Porque Ele não mudou, ainda hoje opera milagres para aqueles que creem. Amém.